Olá, ótima noite para você. Estamos começando Politeia neste domingo para a gente discutir política. Esta que foi uma semana bastante movimentada, com protestos, e temos muito o que conversar, com certeza, no Politeia de hoje. E como sempre, aqui comigo, Marcelo Heleno, o jornalista convidado aqui da Rede Fonte de Comunicação. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luzeni. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite a você que está em casa. Prontos para mais um debate ou um embate, como queiram, né? Que venha. E é bom falar sobre política. É verdade. E para isso nós estamos recebendo a vereadora, a doutora Cristina Lopes, ela que é do PSDB, né? E vai falar com a gente a respeito aí do que movimentou a cidade. E, claro, vai colocar o seu ponto de vista. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo. Boa noite, presidente Clécio Alves. E boa noite a todos os telespectadores da Fonte TV. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez no Politeia, que foi o primeiro programa que eu vim assim que eleita. Então é uma honra poder repetir a dose e discutir um assunto tão necessário que é a política na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. Pois é, já falaram aqui, né? O vereador também, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, ele que é do PMDB. Muito obrigada também por estar aqui mais uma vez, né, conosco. Espero que seja uma noite aí para a gente discutir realmente essa cidade, que a gente chegue a algum lugar. Boa noite, Luzeni, doutora Cristina, Marcelo. É sempre bom estar no Politeia. Quando demora a me convidar, eu já me sinto incomodado, porque quando eu participo do Politeia, a audiência é tão extraordinária que faz um bem danado. É muito importante. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Já vou começar, então, aqui com o presidente. Essa semana nós tivemos algumas situações importantes dentro da Câmara de Goiânia, como, por exemplo, a votação da reforma administrativa, né? E a gente remonta aí também a questão do PMDB, do PT, se isso vai influenciar de alguma forma os nomes, né? Saída ou entrada de nomes na prefeitura. Como fica agora depois dessa votação? Bem, a reforma administrativa é um passo importante que o prefeito Paulo Garcia precisava dar. E a Câmara Municipal, entendendo isso, aprovou o projeto. Nós estamos reduzindo nele 7 secretarias, uma autarquia, que no caso é o Parque Mutirama. De 1.150 cargos comissionados, estão sendo extintos 400. Portanto, Goiânia, com certeza, eu posso afirmar isso com toda tranquilidade, é a capital do Brasil e das maiores cidades, é que tem menos cargo comissionado hoje no Brasil. Está dando um exemplo que outras capitais e outras grandes cidades deveriam também seguir. Então, é um passo importante para que nós possamos adequar a lei de responsabilidade fiscal na questão do índice de comprometimento com a folha. Tudo isso são medidas que estão sendo tomadas e que a Câmara Municipal de Goiânia, entendendo isso, tem dado a sua contribuição e participou e nos ajudou na aprovação desse projeto. Pois é, presidente, mas o senhor fala sobre a questão da adequação, né, da folha. E a gente viu essa semana, estamos vendo ao longo das semanas agora, essa dificuldade da prefeitura de conseguir administrar bem a folha e chegar aí, né, a colocar as contas no azul. Hoje nós estamos no vermelho, isso a prefeitura já falou. Como explicar essa situação, e que a gente está vendo, inclusive, refletida na cidade, né? A gente está sem sinalização, nós estamos sem a questão de uma saúde melhor, né? Nós estamos fazendo matérias, vira e mexe, cais com muitos problemas, né? Nós temos várias outras situações também que remontam à qualidade de vida do goianense, como, por exemplo, o lixo, né? Continua, a situação ainda não foi debelada e as ruas ainda sujas. Bem, com relação à folha de pagamento, é importante dizer ao telespectador, não é que a prefeitura aumentou cargos comissionados ou aumentou a folha de pagamento criando cargos comissionados. Muito pelo contrário. O que fez a folha de pagamento da prefeitura ultrapassar o índice, o limite da lei de responsabilidade fiscal, foi exatamente os projetos que vêm ao encontro de melhorar os servidores efetivos do município. São os planos de carreiras, plano de cargos e salários, que nós aprovamos e que nós devemos sim aprovar, porque o servidor precisa ser valorizado. Mas não foi discutido isso para aprovar? Foi discutido e foi aprovado, tanto que não suportou. Você veja bem, só na saúde, vamos dar como exemplo a saúde, aumentou 100 milhões de reais na folha de pagamento da saúde por ano. É muita coisa e não criou um único cargo dentro da saúde. Foi exatamente porque nós aprovamos os planos de cargos e salários
E isso faz com que a folha ela cresça. Nós tivemos alteração e agora nessa... O senhor está dizendo que a culpa, então, não é da prefeitura, é dos vereadores que aprovaram Não, não é culpa. Não estou dizendo que seja culpa. A responsabilidade. É uma forma que teve de valorizar os funcionários efetivos. E outra coisa, quer dizer, você aprova o aumento, o plano de cargo e salário, nós alteramos agora na reforma, mudamos tipo, um mecanismo que as pessoas, por exemplo, passavam num concurso público para ganhar lá R$700, um exemplo. A pessoa já chegava, quando tomava posse, já tinha trabalhado como comissionado, numa gratificação, num determinado ponto da prefeitura, já tomava posse recebendo aquilo. Quer dizer, então ele já chegava com um concurso que deu a ele o direito de receber R$700, às vezes já ganhando R$7.000, R$8.000. Isso é um negócio de louco, maluco, e que nós mudamos isso com essa reforma também, nós vamos acabar. Chama os penduricalhos. Vai acabar mesmo? O senhor citou esse caso aí, o caso que ficou mais notório é de um diretor lá da área o ex-diretor da Secretaria de Obras, que tem acusação de documento forjado no meio do processo e que me parece que é totalmente absurdo. O cara passa para um concurso da saúde, que é a área da doutora Cristina, aí ele pega o estatuto do magistério, que era do professor, e aplica para multiplicar por 10 praticamente seu salário. Pois é. Qual a prefeitura que aguenta isso? Eu pergunto a vocês. Não existe isso. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é um absurdo. São os absurdos dos absurdos. Outra e nós, coisa. os vereadores de Goiânia, fizemos a nossa parte e ajudamos a acabar com esse tipo de coisa. Daqui para frente não existe isso mais. Eu gostaria de... Só uma questão. E tem 2 pontos aí que me preocupam, presidente. Primeiro foi o plano diretor, as mudanças foram discutidas, acabou na Justiça. Agora, o projeto de desafetação, que não, eu acredito, na minha modesta concepção, não houve uma discussão bem ampla com a sociedade, tudo, está parando na Justiça de novo. Está faltando esse diálogo com a sociedade, essa interlocução, vocês atuarem mesmo como mediadores do interesse do setor público e do interesse da sociedade? Bem, você me permite discordar de você, Marcelo, com todo respeito. Primeiro, houve discussão até exagerada. Aliás, nos últimos 2 meses não se falou em outra coisa, senão essa questão da desafetação das áreas. O plano diretor foi a mesma coisa. E foi para a Justiça e a Justiça não deu conta de derrubar. Como não vai dar conta de derrubar também o projeto das áreas? Porque o Tribunal de Justiça ele não tem a prerrogativa de criar leis. Quer dizer, estão querendo inverter as coisas. Quem tem a prerrogativa de criar leis no município é a Câmara Municipal de Goiânia, é um poder harmônico, independente. Essa prerrogativa cabe à Câmara. Agora, em todo lugar do mundo, Marcelo... Me permita discordar do senhor. Como independente, se a prefeitura manda um projeto para vocês, no caso do plano diretor, vocês fizeram a aprovação sem discussão, a primeira votação, e depois partiram para discutir para as audiências públicas num segundo momento, quando já não podia mudar nada. Marcelo... Isso é que é ser independente, vereador? Marcelo, me permite, eu vou discordar de você novamente. Não, você tem todo Primeiro, o seguinte... Para aprovar a modificação do plano diretor, a alteração naqueles pontos, e que foi o projeto enviado para a Câmara, sim, foi debatido, foi discutido durante quase 3 anos para poder ser enviado à Câmara, nós deveríamos fazer 2 audiências públicas. É o que a lei exigiria que fizesse. E fizemos. Depois da primeira votação. Não importa, mas fizemos. Não, como não importa? Marcelo, nunca se discutiu... Claro que pode, vocês não podiam modificar e emendar depois da primeira votação. Nunca se discutiu tanto, me permita concluir, nunca se discutiu tanto uma questão como a questão daquela modificação naquele ponto do plano diretor, na cidade. Era as igrejas, era a maçonaria, era a imprensa, era na rua, era em todos os locais. Nós precisávamos fazer 2 audiências públicas. Nós fizemos uma na Câmara Municipal. A segunda nós fizemos dentro do Ministério Público, isso foi uma exigência do presidente Clécio Alves, foi feita dentro do Ministério Público, a imprensa toda noticiando e convidando as pessoas a participarem. Naquela audiência, quem deveria conduzir a audiência pública era o presidente da comissão mista, no caso o vereador Paulo Borges. Por pedido do presidente Clécio Alves, quem conduziu a audiência pública foi o promotor de justiça Maurício Nardino, que inclusive participou de toda a elaboração daquele projeto. E além dessas 2 audiências, uma na Câmara, outra no Ministério Público, houve mais 2, uma na UAB e outra na UFG. Portanto, nós temos o dobro daquilo que a lei exigia que se fizesse. Cumprimos prazos, como aconteceu agora na questão das áreas. Os vereadores da oposição usaram de tudo que era prerrogativa que cabiam a eles para protelar e tentar não deixar o projeto ser aprovado. Tudo que você possa imaginar. Pedido de vistas, tentaram aplicar emenda, tentaram fazer tudo que era...
que era possível ser feito e foi feito democraticamente. Agora, chegou ao final, é o que eu dizia, em todo lugar do mundo, 2 mais 2 é 4. E em todo lugar do mundo, em todo parlamento do mundo, a maioria decide e a minoria tem que aceitar. Só que na Câmara não estão sabendo perder. Quando não conseguem ganhar, aí querem ir para a Justiça. Quer dizer, a Justiça não vai alterar o projeto das áreas, porque foi feito dentro da lei. Não existe justiça no mundo que vai derrubar esse projeto. Assim como não derrubaram do plano diretor, porque foi feito dentro da lei, dentro do que a lei determina. Então nós temos a responsabilidade e a tranquilidade de dizer, eu sequer voto. Como presidente, sequer eu voto. Lá foram 19 votos, se não me engano, a 9 ou a 11, não sei. Então a maioria decidiu que era para ser daquele jeito. A oposição tentou emendar, tentou mudar, tentou pedir vista, tentou fazer tudo que podia. Tentou salvar de todo jeito. Não, isso é a opinião da vereadora, tentou salvar. Essa história aí, não. Agora, tem que respeitar o posicionamento dos colegas. Quer dizer, se um acha que está de um jeito e a maioria entende que está errado, professor Alberto, então aquele está errado. O que está certo é o que acha. Então, é preciso respeitar. O parlamento é feito de 35 homens e mulheres e vai continuar sendo assim até o final dessa gestão e nas próximas. A maioria vai falar sim e a minoria vai dizer não, a maioria vence. Se a oposição vencer, como já aconteceu em 1 ou 2 casos anteriores, a oposição venceu. Democraticamente foi o que aconteceu. O caso do IPTU, 2 matérias, se não me engano. O restante perdeu todas. Então, tem que respeitar. Oposição, o que a senhora pensa? O que a oposição tem pensado lá dentro? Bem, vamos começar aí do começo da discussão, né? Em relação à reforma administrativa. Eu sou absolutamente a favor. Eu acho que é mais do que necessário, Marcelo. A prefeitura até retardou essa reforma. A reforma é urgente e, na minha opinião, foi muito tímida. Ela poderia ser mais eficaz, ela poderia, de fato, enxugar a máquina. Luzeni, como administração doméstica, né? Se eu recebo R$100, eu não posso gastar 150. E é isso que a prefeitura fez. Eu quero discordar que não é o comissionado o problema. É sim. Aliás, não é só em Goiânia. Isso não é prerrogativa de Goiânia. O Brasil sofre e padece, as contas públicas padecem por esse inchaço que é feito por a admissão de comissionados. Então, o que acontece? Eu tenho um acordo lá na época de eleição e eu atendo esse acordo. Além do que, e isso é público e notório, está à disposição de qualquer telespectador, de qualquer pessoa que queira se informar, existe no Estatuto do Partido dos Trabalhadores o SAC, que é o Sistema de Arrecadação Estatutária. O Estatuto do PT, ele prevê isso, não só dos parlamentares, mas também dos comissionados. Nós estamos em ano de eleição, então é fácil entender que uma arrecadação é necessária para os partidos. Então, eu acho que a reforma administrativa foi tímida, foi discreta, mas eu concordo, elogiei o projeto. Eu acho que o prefeito Paulo Garcia foi feliz nessa propositura, porém com muita timidez, mas eu entendo também a dificuldade de enfrentar toda essa questão. Em relação à desafetação das áreas, que acabou de acontecer, o que eu venho falando muito na Câmara, o que eu quero para Goiânia daqui 20 anos, o que eu quero para Goiânia daqui 30 anos. Eu vou passar, o vereador Clécio vai passar, vários vereadores ali vão passar. E quem fica é a cidade. O resultado para a cidade é que é danoso. O resultado para a cidade é que é o problema. E nós entramos, sim, com uma ação civil pública. Os poderes, eles são independentes, eles são autônomos e há que haver respeito entre os poderes, sem a menor dúvida. Mas quando o poder legislativo, que tem a prerrogativa de legislar, ele não consegue proteger a cidade, nos resta a justiça. Nos resta a justiça. Essa é a questão. E uma ação civil pública, ela pode ser proposta por qualquer cidadão. Ali, o grande problema ali, Marcelo, não é só a arrecadação. Quer dizer, eu não estou conseguindo pagar minhas dívidas, eu não estou conseguindo cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, que inclusive dá cadeia no nosso país. O PT foi contra a lei de responsabilidade fiscal, mas ela passou no Congresso Nacional e ela é realidade. Então, o que acontece? Eu faço essa arrecadação. Tudo bem, vai usar o dinheiro? Eu sinceramente, eu participei de uma comissão especial de inquérito, que o compromisso era construir o Parque da Região Noroeste. O dinheiro quase todo já foi usado e o parque não saiu do chão, está lá um buraco. Então, eu, pessoalmente, estou falando como cidadã, eu não acredito que essa administração vá conseguir construir o que está se propondo com a venda das áreas públicas. Eu não acredito.
Porém, eles estão comprometidos com essa construção que está proposta dentro do projeto. Mas, para mim, o pior problema não é esse, Luzeni. O pior problema é que ali está, dentro do corpo do projeto, liberando aquela área, principalmente atrás do Parque Los Andes, para construir edifícios de alto padrão, de 30 andares. Quer dizer, o plano de desenvolvimento da cidade está sendo rasgado, está sendo jogado no lixo. Esses edifícios, eles podem ser construídos dentro dos eixos de desenvolvimento. Então, ali se comete um crime e o único vereador... Isso que me estranha muito, Marcelo. São 35 vereadores, 19 votos. Ninguém defendeu. O único vereador que defendeu, ele disse que ali, aquelas áreas eram de destinação primária para a construção de CIMEIs. E que ali hoje é uma área nobre e não precisa de CIMEI. Ora, gente, qualquer lugar de qualquer cidade precisa de centro para cuidar das crianças, dos trabalhadores. Ali no entorno, que você... tudo bem. Tá, eu tenho vários condomínios de alto padrão ali, mas esses condomínios têm funcionários. Esses funcionários têm filhos, né? A assessorista do Paço Municipal, ela já me reclamou várias vezes, ela não tem onde deixar o filho dela. Imagina se tivesse um CMEI ali do lado, ela deixava a criança dela e ia trabalhar. E pior do que isso, nós pagamos aluguéis de vários entes do município que funcionam em casas alugadas. Por que não continuar o projeto inicial de levar o Paço todo, toda a administração pública municipal para aquele local? E eu chamo a atenção para uma questão. Ali existe uma transposição da BR-153. E vão se construir, vai se adensar aquela área de uma maneira brutal, lembrando sempre, gente, que você, para construir um prédio de 20, de 30, ou sei lá quantos andares, você tem que cavar o subsolo para chegar à construção das garagens e você chega, então, no lençol freático. Goiânia é uma das cidades com maior riqueza de águas, ela está perdendo para a exploração imobiliária. Tem solução, vereador? Porque o que a gente está vendo é que uma situação está aí, é caótico, que nós estamos verificando, né? E o que a gente quer é uma solução. Até agora ninguém falou a respeito. Bem, primeiro, eu preciso voltar no início da fala da vereadora, a doutora Cristina. Ela disse que a folha de pagamento está inchada porque criou cargo comissionado. Não é verdade. Eu desafio a vereadora, a doutora Cristina, desafio a vereadora ou qualquer pessoa que está nos assistindo para dizer se aumentou o índice da folha porque criou cargos comissionados. Começa que a prefeitura tinha 1.648 cargos comissionados. No final da gestão, ela nem vereadora era. Nem vereadora ela era. Então o problema vem da gestão anterior, que foi herdada pelo atual prefeito. De quem é a culpa o caos? É do atual prefeito ou do anterior? Se você me assegurar a palavra, se a vereadora puder me ouvir, assim como eu educadamente a ouvi também, eu queria dizer que nós tínhamos 1.648 cargos e que foram extintos e nós recriamos 1.150. Portanto, na gestão passada, na legislatura passada, da qual ela não fazia parte e eu fazia parte, nós diminuímos 500 cargos comissionados que existiam na prefeitura. Então, de 1.650 caiu para 1.150. Agora, dos 1.150, na reforma que foi aprovada, nós tiramos mais 400. Portanto, temos hoje 600 e poucos cargos comissionados. A prefeitura tinha 1.650, agora tem quase que 700. Então não é verdade. E outra coisa que a vereadora disse aqui que também não é verdade. É dizer que o PT tem dízimo. Os cargos comissionados não são ocupados só por pessoas indicadas pelo PT, não. Ali a prefeitura, o governo ganhou uma eleição com um conjunto de partidos e um conjunto de forças que participam do governo. Então, queria dizer aqui para o telespectador, olha, o cargo comissionado está ali que é para arrecadar para o PT. Precisa pensar para falar as coisas. É preciso pensar para não falar besteira. Onde está o problema, então? Mas que PT, vereadora? Nós estamos falando de cargo comissionado, a senhora está falando de PT? Que história é essa? Nós estamos discutindo PT ou estamos discutindo prefeitura? Eu não sou do PT, pelo que eu saiba, a senhora também não é. Agora, dizer que cargos comissionados da prefeitura criou para poder pagar dízimo para o PT é, no mínimo, querer subestimar a inteligência de quem está nos assistindo. Então, vamos falar as coisas com responsabilidade. Com responsabilidade. Agora, com relação ao projeto das áreas, a vereadora, os vereadores do PSDB, que fazem parte da bancada de oposição, fizeram de tudo que podia e o que não podia para que o projeto não fosse aprovado. E, no entanto, o presidente do PSDB de Goiânia esteve o tempo inteiro, no último dia, inclusive, xingando o vereador, agredindo o vereador, falando palavras de baixo calão na Câmara, a coisa mais baixa do mundo
presidente, o ex-vereador, querendo que aprovasse uma emenda que pudesse doar área para a moradia popular. E eu sou a favor. Tem que aprovar mesmo. Agora, aprovar só para 2 cooperativas que pertencem, que são ligadas ao ex-vereador e o presidente do PSDB, e as outras cooperativas também não participam? Quer dizer, as outras pessoas que também querem moradia não têm o mesmo direito? Então nós assumimos lá um compromisso. Aquele projeto não dizia nada sobre moradia popular. Nós fomos até o prefeito, fizemos um compromisso e vamos cumpri-lo. Nós vamos pegar todas as associações que cuidam de moradia no município de Goiânia, todas as pessoas que precisam do lote para poder morar e vamos fazer uma avaliação e aprovar um projeto específico, Marcelo, para atender a moradia de Goiânia. Agora não vamos atender 2 cooperativas que são ligadas ao presidente do partido do PSDB. Jamais. O senhor ainda não respondeu a questão de onde é que está o problema que está gerando isso. Quer dizer, o que é o fator que está gerando... O inchaço da folha? O inchaço da folha. Acabei de dizer, Luziane. E por quê? Por que só o inchaço da folha está gerando essa falta de ações efetivas na rua? Complementando o que a Luziane está falando, não falta planejamento? Claro, porque toda gestão é normal, toda folha cresce 2%, 3% todo mês pelos próprios mecanismos, de que é os 10%, como é que chama aquele negócio que você tem depois de... você tem uma gratificação por tempo de quinquênio, progressões que são automáticas. A folha cresce 2%, 3% em toda a esfera. Naturalmente, governo federal é assim, estadual é assim, privado, municipal é assim, setores da iniciativa privada, isso acontece também. E aí... Não faltou esse planejamento? Tem plano de cargo e salário, tem greve que está sendo feita agora, de servidor municipal, de plano que vocês aprovaram, exatamente, que era para ser colocado em prática em janeiro, e não foi, não falta planejamento. Até porque 400 comissionados só não vai gerar uma redução tão drástica assim para gerar uma situação efetiva na rua. Luziane, num total de 1.150, você tirar 400, você está tirando quase 50%. Mas a folha é bem maior. Não, mas não estamos falando de folha. O problema da folha não são os comissionados, é isso que eu quero que você compreenda. Não são os comissionados. Mas onde está o são problema, os planos de cargos e salários, são os planos de carreira que o próprio Marcelo acabou de dizer. Quanto à questão de planejamento, pode ser sim, Marcelo. Pode ser, sim, mas concordo. Então por que a prefeitura enviou, vocês aprovaram, se não tinha condição de pagar? Ô Marcelo, vou dizer uma coisa para você e para os telespectadores. Tudo que for a favor dos trabalhadores efetivos do município de Goiânia, para melhorar, para valorizá-los, se chegar na Câmara, eu votarei a favor, sempre. Mas prejudicou a população? Sim, prejudicou, porque houve falta de planejamento, eu concordo. De onde foi isso, nós temos que entender. O que tinha também, esses penduricalhos que eu acabei de dizer aqui na minha fala anterior, aqueles direitos absurdos que estavam lá ao longo do tempo, que a pessoa ele tem direito a quinquênio, tem direito a receber a gratificação da comissão que ele recebeu durante um tempo que ele era comissionado, tanta coisa que quando a pessoa vai, a folha não suporta, a arrecadação não suporta. Isso foi feito agora, as adequações, vai acabar com essa coisa, porque senão, Marcelo, ia chegar num ponto que a prefeitura, tudo que arrecadar, não daria conta para pagar hoje a folha de pagamento, que está comprometida com 58%. Mas a situação já não é essa hoje? Mas já está reduzida. Com essa reforma que nós aprovamos e com as medidas que foram tomadas pelo prefeito e os projetos que a Câmara aprovou, inclusive, me permita falar, vocês não falaram, eu acho que é importante, que esse espaço é importante, a audiência é muito grande. Hoje, aqueles maus pagadores que devem ao município de Goiânia, hoje a dívida de 4 bilhões, 680 milhões de reais, uma única empresa deve 90 milhões para a prefeitura e não paga. Quer dizer, essa ideia eu levei ao prefeito, esse filho é meu. Eu que levei a ele e ao ex-secretário Caio Peixoto. Vamos negativar quem deve para a Prefeitura de Goiânia. Vamos cobrar dos inadimplentes. Vamos cobrar dos maus pagadores. Com isso, nós não precisamos criar imposto, não precisamos aumentar a taxa, onerar mais o povo, que o povo não aguenta. O bom pagador, me permita, doutora Cristina, só concluindo, o bom pagador, ele paga certinho. Aquele que tem um imposto pequenininho, ele paga, ele divide até em 10 pagamentos. Agora, os grandes empresários, as pessoas que têm família em Goiânia hoje, que detêm 2.000 lotes na mão de uma única família, ocupando espaços vazios em Goiânia para especulação imobiliária, esses não pagam. Agora vão ter que pagar, porque se não pagar, o nome vai ser negativado no SPC, no Serasa, no Cadinho, no protesto. Isso nós aprovamos lá agora.
Provamos para o prefeito. Então, de 4 bilhões e 600, eu não tenho dúvida. Porque antes, se não pagasse, não acontecia nada. Agora, se o cara não pagar, doutor Alberto, quando ele chegar lá na loja para comprar um celular, que ele botar o nome dele lá, a hora que puxar o nome dele lá, o senhor está negativado. Se o senhor não pagar, o senhor não vai poder comprar. Aí ele vai ter que pagar, vai ter que negociar. E quem não for procurar para negociar nos próximos 60 dias para aderir ao programa, Luzeni, ele vai ser negativado. E ele vai poder parcelar só em 8 parcelas. Só me permita discordar do senhor, que hoje já existe. Isso é um instrumento a mais de cobrança. Não existia antes. Sim, a negativação não existia. Não, negativação não, mas a ação de execução fiscal... Mas não dava em nada. Não dava em nada. Mas já existia. Mas existia, mas não obrigava a pagar. Agora o cara, se ele não pagar... Sim. Marcelo, se você for na loja de departamento... Tem gente que não está nem aí com o nome sujo também, não. Eu duvido. Marcelo, deixa eu só retomar um pouquinho a discussão. Em relação à desafetação, uma das prerrogativas de lei para desafetação é a moradia popular. Né? Então, essa reivindicação, e algumas pessoas têm um movimento organizado, o ex-vereador Maurício Beraldo, que é o presidente metropolitano do meu partido, trabalha com a moradia popular, então é um direito desses grupos organizados, e eu acho que a coisa não pode ser pequena, você não pode deixar de favorecer porque ele é do PSDB ou não. Nenhuma. Claro que não. Então, eu acho que ele organizou, o grupo dele estava lá, participou das audiências públicas, os vereadores do PMDB, inclusive, fizeram um compromisso com as pessoas, né, com os populares, não foi com o líder do movimento. Bom, essa desafetação ela é prerrogativa de lei para moradia popular. E em relação ao que o vereador coloca, o que eu coloquei com muita responsabilidade, porque inclusive isso faz parte do estatuto do partido, não sou eu que estou dizendo, isso está em qualquer site do partido, faz parte do estatuto. Eu não estou dizendo, existe uma arrecadação estatutária, isso é estatuto do partido. Mas nós estamos falando de cargo comissionado, estamos falando de partido, vereador. Bom, mas o senhor não sabe que tem, legalmente, no estatuto do partido, o comissionado paga uma parte para ele? Me permite. Agora não interessa, eu não estou falando... Não, vereador, me permite, por toda a educação. Não, eu ouvi o senhor, eu ouvi até o fim, o senhor até entrou em outros assuntos. Estou pedindo só uma parte para Vossa Excelência, só para não ficar mal entendido. Vossa Excelência, quer dizer... Na Câmara ele consegue tirar minha palavra, aqui também vai conseguir, porque eu sou educado. Eu vou ser educado e vou ouvir, depois eu pego a palavra. Então, o PT, ele tem um estatuto que prevê isso é fato, é transparente, não precisa ir muito longe. E não é dízimo, presidente, não é dízimo não, dízimo é da igreja, que o estatuto prevê contribuição estatutária, então são termos diferentes também. Em relação a essa questão da contribuição, votei a favor, elogiei muito o projeto, que é de autoria do vereador Clécio Alves. Existe sim a lei, Marcelo, mas não se tinha, esse nome não ia para o protesto, tanto que a pessoa conseguia ainda ter linha de crédito. A Helenir Queiroz, presidente da CIEG, da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, inclusive ofereceu ajuda à prefeitura para instalar a Câmara de Negociação lá dentro da CIEG para auxiliar. De fato, as pessoas que estão inadimplentes, eu sempre fui contra isso. E o que o vereador está colocando é fato. Tem gente que tem muitos lotes e não paga simplesmente seu imposto, porque foi acostumado a não pagar. Isso está errado. A pessoa tem que pagar. Vende uma parcela do seu patrimônio. E muito provavelmente, mesmo tendo lotes da cidade, continua tendo projeto de loteamento aprovado e tudo mais. Exatamente. Agora, é a mesma prefeitura que concede essa liberação. Então, há que haver planejamento. Eu acho que você tem toda a razão, Marcelo. O que faltou e o que está faltando ainda na Prefeitura de Goiânia é planejamento. Infelizmente, nós vivemos hoje numa cidade cheia de buracos, cheia de problema. Nós não temos, para vocês terem uma ideia, nós não temos hoje no município de Goiânia aparelho semafórico. Nós não temos semáforo. Se com o trânsito crescendo a cada dia, com um incentivo à compra de automóveis, o trânsito só piorando, se precisar instalar um semáforo, não tem. Você sabia disso, Marcelo? Como nós ficamos muito tempo sem ter lâmpada para tocar. Então, isso é falta de planejamento. É a mesma coisa que eu deixar faltar dentro de um planejamento doméstico. Eu gosto de fazer essa comparação porque as pessoas entendem claramente. A administração, ela pode ser a administração de uma casa, de uma cidade, de um estado, de um país. Falta planejamento, sim. Sem menor dúvida. Você me permite agora? A senhora concluiu? Concluí. Então, muito obrigado. Primeiro, vereador, eu vou reafirmar mais uma vez. Parece que a senhora não conseguiu me entender. Nós estamos falando de cargo comissionado, a senhora está falando de PT.
Não existe só pessoas do PT ocupando cargo comissionado, vereadora, na Prefeitura de Goiânia. O dízimo ou contribuição, seja lá o que a senhora quer usar de argumento, é do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, quem é do Partido dos Trabalhadores tem um compromisso com eles. Agora a senhora fala como se os cargos comissionados que existem na Prefeitura de Goiânia hoje só fossem ocupados por pessoas do PT. Não é verdade. Não é verdade. E outra coisa, vereadora. Quando a senhora diz aí que o ex-vereador, presidente da cooperativa, ele está defendendo a causa popular, eu me alinho a ele, eu apoio ele, tanto que eu fiz o compromisso de ajudar ele, diferente do que ele foi fazer lá na Câmara. Xingar vereador, maltratar vereador, acusar vereador, fazer palavras de baixo calão com vereador. Agora, não existe só as duas cooperativas que ele participa, não. Em Goiânia hoje existe inúmeras outras cooperativas que nós não podemos beneficiar apenas as duas cooperativas que o ex-vereador faz parte e deixar as outras sem que participe. É isso que eu defendo. Defendo para todos. Claro. Então nós precisamos defender sim, buscar dar moradia, incentivo, condição de moradia para todas as pessoas. Eu defendo. Agora, com relação à desafetação das áreas, eu reafirmo aqui, pode entrar com mandato popular, com ação popular, o que quiserem, porque a justiça não tem como derrubar uma lei que foi legalmente aprovada com todas as prerrogativas legais que precisa ser usada para poder ser aprovado. Isso eu lhe garanto. É como o plano diretor. Os mesmos vereadores de oposição que perderam no plano diretor entrou na justiça e a justiça deu a ação deles como arquivada, porque não tem argumento, não tem. Então é preciso aprender a perder. É preciso aprender a perder. Precisa aprender a ganhar e precisa aprender a perder. A Câmara tem 35 vereadores. O presidente nem vota. Eu nem voto. Quem vota são os vereadores. E a maioria, ela fala sim, a minoria falou não. Quando perde, tem que entender e saber perder. Se não convenceu no argumento, se não convenceu com emenda, se não convenceu pedindo vista, se não convenceu na tribuna, se não convenceu em todas as situações que tinha. No momento que votou, a maioria decidiu, por que não aceita que a maioria, então, tem o direito de decidir? Okay. É preciso respeitar a vontade da maioria. Vamos fechar, então, esse primeiro bloco aqui do Politeia, né? E a gente volta, então, na sequência, falando a respeito da cidade. O fato é que nós estamos tendo ainda problemas aqui em Goiânia. Goiânia está suja, Goiânia está com um problema muito grande com relação ao caixa, né? Está um déficit muito grande. E a gente quer saber, então, o que vai ser daqui para frente. E a gente espera aqui que os vereadores nos ajudem a resolver. E a gente vai incluir também aqui o professor Alberto Carlos, né, na conversa, que até agora só ouviu, ficou ali, né, quietinho. Daqui a pouco a gente vai voltar, então, para ouvir todo esse pessoal e também, né, ouvir a voz da população. Você pode ligar também para a gente, 3254-1078, nosso telefone cidadão. A gente vai ali rapidinho e volta. De volta com o Politeia, que é pura política. Nessa noite de domingo, nós estamos discutindo a cidade, que tem muitos problemas. E agora eu vou chamar para a conversa o professor Alberto Carlos. Ele que esteve aqui ouvindo, né? Ficou quietinho, só sondando. E então, o que o senhor avalia disso tudo, né? O que o senhor traz de posição para a gente quanto ao que o senhor está vendo? Que visão o senhor tem, né, a respeito da cidade? A gente já questionou sobre de onde vem essa problemática toda e onde é que ela vai dar. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa noite, vereador e presidente da Câmara, Clécio Alves. Boa noite. Ô, compadre, comadre. Noite boa, hein? Vamos lá. Bom, eu gostei muito da colocação da doutora Cristina, quando ela falou que a gente tem que comparar as coisas públicas com as coisas familiares também, né? Para entender um pouquinho esses arranjos, né, que temos no meio público, né? Então, eu fico olhando essa situação, fico pensando assim, como é que ela é em casa, né? Eu já tive algumas crises financeiras, já passei por algumas crises financeiras. E nas crises financeiras, quando você deve mais do que ganha, você tem que tomar alguma atitude. Você vai enrolando isso um período até chegar um momento que você não dá conta mais, né? E aí você começa a tomar uma atitude. A primeira delas é buscar mais dinheiro, buscar mais grana, né? Ou você vai em banco, certo? Ou você desfaz de um patrimônio, certo? Para cobrir aquele buraco. Só se você for buscar dinheiro em banco ou desfazer de algum patrimônio, você, nessas duas situações, vai ficar mais pobre. Porque você vai ter uma dívida em banco e você vai perder patrimônio e não vai fechar o buraco que estava fechado. A outra saída é realmente mudar o estilo de vida, né? Cortar gastos em casa, parar de fazer alguns gastos que estavam sendo feitos. Então, eu vejo que a Prefeitura de Goiânia tomou, sim, essas duas atitudes. Tomou a atitude de fazer esse trabalho com as áreas, né? De vender essas áreas para colocar dinheiro novo no caixa, né? E
fez a reforma administrativa, né, para mudar o estilo de vida que estava levando. Agora, concordo com a doutora Cristina, concordo que a prefeitura tem que fazer isso mesmo, não tem outra saída. A prefeitura tem que ir para esse caminho. Agora, foi tímida. Eu achei muito tímido o processo. O processo ainda não é aquele que diz a prefeitura resolveu tomar uma decisão que vai trazer consequências até políticas para ela. Então, ela tomou atitude, eu acho que a atitude ainda é tímida, poderia ser uma coisa mais pesada, mais forte. Quero ver essas questões das gratificações, porque preocupa a gente, cidadão, saber que tem funcionário público ganhando 40, 70, 80 mil, 30 mil reais, 25 mil reais, mais do que o presidente da República. Está errado, com comissão, tem que cortar esse tipo de assunto mesmo, é por aí mesmo, tá? Mas, agora, as motivações das áreas é que me deixa como cidadão preocupado. Tirar uma área pública e colocar ela para o setor privado, para construir prédios de 30 andares, para a gente que está devendo IPTU, com nome negativo, porque é o mesmo grupo. Quem tem 2.000 lotes, vereador Clécio, é especulação imobiliária. É gente do ramo imobiliário, não é, pessoa. E aí, você vai estar para eles construir prédio, com o mesmo grupo, beneficiar, eu não entendo, eu ainda não compreendi essa ação, certo? E a gente sabe realmente que precisava de mais critério em relação. Agora está aprovado, a lei vai ser cumprida, não tem jeito. Vamos caminhar para frente, vamos esperar que essas construções tragam benefício na região e que a prefeitura tome juízo e faça o bem uso desse dinheiro. Bem uso mesmo, porque nós estamos esperando os CIEs das campanhas, os CIMEIs das campanhas, estamos esperando aquele projeto de sustentabilidade da prefeitura. Cadê as subprefeituras? Chama de administrações regionais. Cadê a implantação do plano diretor? Mas o que mais me incomoda é saber quando é que tudo vai ser resolvido. Porque até lá a gente está sofrendo aqui. E a dor do coração da Luzeni é expressa pela população porque a cidade está feia. Está feia. Presidente. É duro você andar em Goiânia, andar em Aparecida, você vê a Aparecida pintando meio-fio, e aqui não você vê movimento nenhum de pintar nem meio-fio em Goiânia. Você vê a Aparecida pintando sinalização, eu ando muito em Aparecida, está sinalizando todo o centro ali, a região do central, as vias principais de Aparecida, e aqui você não vê ninguém fazendo nada. Eu concordo com a doutora Cristina, um semáforo custa em torno de 40, 50 mil reais. Não tem esse dinheiro para um semáforo. Alberto, tem regiões em Goiânia que o trânsito está entupido, falta de um sinaleiro. Então, realmente, precisa voltar a repensar a cidade. Agora, quando vai repensar, não pode repensar como um sentimento de corpo bombeiro, de apagar fogo. Nós temos que pensar a cidade a longo prazo, gente. Vamos pensar na cidade para 10 anos. Não pensa num umbigo próprio, não. O prefeito é uma pessoa de boa. Resolver o problema agora. O prefeito é uma pessoa de boa índole, boa intenção, um homem que eu conheço pessoalmente, sei que ele tem um coração, não está querendo fazer uma coisa. Mal assessorado, prefeito. Todo mundo sabe, só está muito mal assessorado. Esse povo que está aí perto do senhor é preguiçoso. Uma banda de preguiçosos, tem que trabalhar mais. Então, fica o conselho aqui. Me permite. Só complementar aí. Eu lembro das administrações regionais, porque a prefeitura gastou dinheiro com isso, mandou gente para fora para estudar, para elaborar. O senhor acompanhou esse processo, elaborou o projeto, aprovou sem problemas na Câmara. Seria uma solução para agilizar a gestão e está lá. Tem o quê? 6, 7 anos que está aprovado. Estão com medo de fazer reduto político. Na verdade, o pessoal está com medo de criar redutos políticos. O Alberto, gastou-se dinheiro com isso. E ninguém parece que é responsável. O prefeito que apresentou o projeto não é responsável. Os vereadores que aprovaram o projeto não é responsável. Foi criado um conselho para estudar o transporte no âmbito da Câmara Municipal 12 anos atrás. O conselho foi criado e extinto sem funcionar, sem ter nomeado um membro sequer. Veio a crise do lixo. Os vereadores cansaram de chamar a gente da Comurg lá para explicar o que estava acontecendo. Comurg não dá satisfação. Agora no transporte, acho que vai, eu tenho a impressão que vai no mesmo caminho. Aí o que eu coloco para vocês, quando é que vocês, vereadores, vão assumir não só o trabalho de legislar, mas principalmente o de fiscalizar as coisas públicas da cidade para que o cidadão, que deve ser a razão de ser de toda estrutura pública, possa ter uma vida melhor nessa cidade? Bem. Pois é, Marcelo, isso aí, o que eu sinto na Câmara, e isso o vereador colocou, é meu primeiro mandato, é essa falta de compromisso com a sua função. E uma delas é realmente fiscalizar a cidade. E não é aprovando projetos que oneram ainda mais, complicam ainda mais. E eu discordo, Alberto, eu acho que vender um patrimônio público dessa forma
para pagar a dívida de um mau planejamento. Não é assim que se faz. Aonde a gente vai buscar dinheiro depois? E aqui, eu quero defender aqui alguns funcionários. Nós temos funcionários excelentes no município. Agora, qual é a solução, então? Se não é vender área, se não é buscar de onde é que... Enxugar a máquina. Só isso? Tem que enxugar, não vai ter jeito. É o que eu falei, a reforma foi tímida. Agora, eu quero fazer uma defesa a funcionários. Nós temos funcionários excelentes no município de Goiânia. A Comurg é um órgão que já esteve entre os melhores do Brasil, né? É um órgão que foi copiado, é um órgão que foi estudado por outras administrações e que hoje está nessa situação caótica. Mas eu quero fazer a defesa. Esse atual presidente que assumiu é um funcionário de carreira da Comurg, é um funcionário efetivo e que mostrou todo o compromisso. Ele esteve na Câmara, Marcelo, ele esteve na Câmara conversando com todos os vereadores. Nessa situação de crise, ele foi lá debater e conversar com todos os vereadores e se mostrar pronto para buscar soluções. Mas ele precisa ter aí o subsídio de material para a coisa funcionar. E há que se fazer aí a referência que o governador Marconi Perillo foi quem auxiliou nesse momento. Vamos falar sério, vereadora. Para a compra dos caminhões. Por favor. Ou não foi? Por favor. Não foi? Por favor. Não Isso foi? só foi conversa. Até agora não entrou R$1. Mas vai. Essa conversa de vai entrar, vereador. Quem efetivou o passe escolar estudantil foi o governador, a senhora veio com conversa. A senhora veio com conversa de PT, agora vem com conversa do governador. Vamos falar sério. Não vou mentir pro povo aqui, não. O governador não deu R$1 até agora para comprar uma bicicleta para a Prefeitura de Goiânia. Nem R$1. Eu desafio a senhora, se o governador tiver dado R$1 até agora para comprar uma bicicleta para a Prefeitura de Goiânia, amanhã eu largo de ser vereador. R$1 até agora. O senhor mais do que eu sabe que não é do dia para noite. Ele se comprometeu que vai entrar o dinheiro. Conversa. Bom, o passe estudantil foi o governador que resolveu. Vereadora, peraí, a senhora me ouça. A senhora querer vir aqui jogar uma coisa que não é verdade, se ele fizer... que não fez, nós vamos ver. Até agora só ficou na conversa. E outra coisa que a senhora está falando aí, que está vendendo a área para pagar a conta. A senhora está faltando com a verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vereadora, a professora Alberto te contou, se ele te contou, ele faltou com a verdade também. Não. A fala dele aqui, vereadora. Vereadora, a senhora precisa pensar para a senhora falar. A senhora fala sem pensar. A senhora fala sem saber, sem pensar. O dinheiro é para quem, então? Vereadora, deixa eu concluir. Deixa eu explicar. Não, vereadora, a senhora está falando sem pensar. Aliás, a senhora sempre fala muito sem pensar. Acusa, ataca, é a dona da verdade, é a paladina da moralidade. Quem tá me julgando é ele. Não, a senhora... tá vendo aí o julgamento. Não, a senhora é muito fácil de discurso. A senhora está faltando com a verdade toda hora aqui. Primeiro, o projeto está lá e a senhora pegou ele na mão, pegou vista, vocês ficaram discutindo. Está pontual, cada área que for vendida, professor, para que é o destino? O Ministério Público participou, elaborou o projeto. Cada centavo de venda de área, se é que vai vender, se é que não foi vendida, se é que vai vender, tem um destino próprio. Construção do Hospital Municipal de Goiânia, que vai ser importantíssimo para Goiânia. Está lá, o dinheiro, se caso vender, vai ser para isso. Construção de viadutos, importante para desafogar o trânsito da cidade. Inúmeras melhorias, equipamentos públicos. Então não é para pagar a conta de prefeitura. Peraí. Tá no projeto. Deixa eu entender. Vamos entender o negócio. Nós tivemos aqui na bancada uma discussão com um cientista político, um economista, tal. O prefeito de Anápolis esteve aqui, o atual prefeito, o João, né? Prefeito João Gomes. João esteve aqui e ele foi muito taxativo na colocação dele. Prefeitura não tem dinheiro para fazer aparelhamento mais. Todas do Brasil, todas. Prefeitura hoje está sendo cobrada da população para prestar um bom serviço para a população. Hoje, prefeitura nenhuma do Brasil. Então, se vai falar em construir hospital, vai gerar mais déficit. Mas é com dinheiro das áreas, professor. Se é que vai ser negociável. Deixa eu quero mostrar para o senhor. Falta de Alberto, novo mas uma a visão... lógica é essa mesmo. Uma visão de planejamento. Você vende a área, vamos pegar esse exemplo, você destina o dinheiro para o hospital e aquele dinheiro do orçamento que estava lá para o hospital, ele vai ser destinado para pagamento de dívida. Direto ou indiretamente vai ser. Marcelo, nós estamos falando mais uma vez de uma questão. Não é que eu sou contra o hospital municipal, não. Não, também não, Eu sou favorável a toda a atitude de paralelamento.
falando que a operação financeira é essa. Quando você constrói um hospital desse, você pode lá gastar 100 milhões de reais, fazer um belíssimo hospital, mas vai custar para os cofres 10, 15, 20 milhões todo mês. Mas vai melhorar Mas aí pergunta-se de onde vai esse dinheiro, sendo que já tem déficit na prefeitura. Professor. Aí eu fico perguntando assim, olha, vai se fazer um aparelhamento, para fazer mais endividamento? A população hoje está querendo ser bem servida. Por que nós não vamos pegar o atual aparelhamento e dar uma condição melhor de atendimento? A população hoje quer chegar nos CAIS e ser bem atendida, ser respeitada. A população quer colocar o filho lá para estudar numa escola que tem um alimento, educação sadia. As pessoas querem isso, ninguém está querendo mágica mais, sabe? O sentimento da população hoje não é mais ver viaduto, mais ver um trânsito organizado, comprometido, parar de ver amarelinho multando, uma amarelinha orientando trânsito, a população quer prestação de serviço com excelência. A população quer pagar pelo imposto e falar assim, poxa, eu cheguei no CAIS e foi bem entendido. Agora, pegar o dinheiro e construir mais aparelhamento é gerar endividamento para o Estado. Professor, eu te faço uma pergunta. Entendeu? O senhor quer dizer para mim... Uma escola não custa quanto uma nova escola? Custa X reais de custo. E se você está endividado, como é que vai fazer com isso? Eu não estou entendendo a lógica. Mas a lógica é muito simples. A conta não fecha. Igual você falou, 2 mais 2 é 4, eu não estou entendendo. Então é simples a lógica. Vai construir um hospital municipal em Goiânia para atender melhor a saúde de Goiânia. O CAIS do Novo Horizonte foi fechado, está reformando, vai ser um hospital modelo no Centro-Oeste, em poucos dias será entregue. É a mesma coisa que agora eu posso falar, que é uma coisa concreta. O governador Marconi Perillo está construindo o Hugo 2, na saída ali para a região Noroeste. É um empreendimento que está lá e que vai ao encontro de atender melhor a saúde do Estado, pelo menos esse é o propósito. Agora dizer, olha, o governador está construindo mais um hospital de urgência. Não constrói não, porque vai gerar custo. Naturalmente, vai gerar custo, mas dinheiro para a saúde tem muito, convênio, dinheiro do governo federal. Aliás, todas as prefeituras do Brasil hoje, todas, não existe uma única que não está com problema financeiro. Em função de toda a arrecadação que arrecada com imposto, 72% fica na mão do governo federal, 28% vem para o Estado e município. Nós precisamos fazer o pacto federativo, nós precisamos redistribuir a arrecadação dos impostos, coisa que não acontece hoje, professor Alberto. Só o senhor falou lá atrás, e eu quero também, aliás, a doutora Cristina faz parte disso, nós, durante o ano passado todinho, a Câmara Municipal de Goiânia, entre tantos exemplos positivos que nós demos, nós fizemos um dever de casa que deveria ser mostrado para o Brasil inteiro, deixando de gastar com coisas que normalmente gastavam antes com a Câmara. Nós fizemos economia, deixamos de gastar, deixamos de usar o dinheiro para coisas que poderia ficar sem ser usada. No final do ano, nós fizemos uma economia de 15 milhões de reais. 15 milhões num duodécimo de 70 milhões. Então isso é importante dizer, a Câmara Municipal de Goiânia, eu devolvi, junto com os vereadores, 10 milhões de reais para o prefeito, um cheque de 10 milhões, pagamos 4 milhões e 800 de dívida trabalhista dos funcionários da Câmara que tinham 12 anos na Justiça que não recebiam. Quer dizer, então isso, a Câmara tem dado exemplos sim, e muitos exemplos, inúmeros exemplos. Bem, então, é preciso entender que nós temos que ajudar a achar as soluções. Não é só, olha, está errado isso, está errado aquilo. O lixo em Goiânia hoje está regularizado. Hoje não tem problema de acúmulo de lixo mais. Eu falo isso consciente, eu tenho andado em Goiânia, eu tenho conversado, eu sou um vereador bairrista. Mas ainda não é a mesma coisa. Bom, deixa eu só fazer algumas pontuações. Em relação à qualidade e a questão das obras públicas, os viadutos, para você resolver um problema, e está aí um exemplo clássico, que é Brasília, você resolver um problema, você tem que ter como contornar, né? Então, as obras que estão sendo feitas pela Prefeitura, e um exemplo clássico é o viaduto Jaime Câmara, e eu não sou da linha de quanto pior, melhor, não sou. Eu quero uma cidade cada vez melhor. Mas são projetos, e aí é que está a história que você coloca, Marcelo, faltou planejamento. Faltou seriedade em relação às obras. Aquele viaduto ali próximo ao SAMU, está lá aquele imbróglio, o viaduto não vai desafogar, é só um elevado. Então, são obras mal planejadas. E quando fala em vender área para construir o hospital, eu sou da área de saúde, eu acho vital que se construa o hospital, eu acho vital que a saúde seja de qualidade. Mas eu, como cidadã, e aqui eu estou falando como cidadã, eu não acredito que essa prefeitura vá construir o que está prometido dentro dos projetos. Eu não acredito. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não acreditam. Uma prefeitura que não está conseguindo fazer o básico. E isso não sou eu que estou dizendo.
Está aí à vista de todo mundo. Então, quando o vereador me acusa de faltar com a verdade, né, e de ser irresponsável na minha fala, eu sinto muito, mas eu não sou uma pessoa leviana. Eu tenho 23 anos de profissão, sou professora, trabalho há 23 anos no hospital seríssimo, que tem 90%, o que a senhora falou é falta com verdade. 99% de aprovação. Então, assim, meu trabalho é sólido e é muito sério. Agora, o que está faltando aqui é a pergunta que a Luzeni começou perguntando. Aonde está o problema? Até agora o vereador não respondeu. Então, onde está a verdade desse caos que se encontra a cidade? Aonde que está essa verdade? Qual que é a pergunta, vereador? Faça. Qual que é eu vou responder para a senhora, pode falar. Aonde está o problema do caos que se encontra a administração pública municipal? No caos da cidade que está sendo resolvido. Onde é que está o problema? Está no problema. Vereadora, mas quem é responsável pelo problema? Vereadora, o que gerou? O que gerou, Luzeni, o que gerou foi falta de recurso. Falta de recursos. Aliás, não é só a Prefeitura de Goiânia, Marcelo Heleno, Prefeitura de Goiânia, de Aparecida, de Anápolis, de São Paulo, do Rio, de Brasília. Mas eu não quero saber de Aparecida, de São Paulo, quero saber de Goiânia. Quando é que começou? Faltou dinheiro para pagar o plano de carga e salário, porque aumentou em 100 milhões a dívida só da saúde, da folha de pagamento, aumentou a despesa com inúmeras gratificações, porque antes da forma que estava a coisa crescia demais. Se aumentava um plano de carga e salário, aumentava um aumento para o servidor. Naturalmente vinham os benefícios, que é os penduricalhos que eles falavam, mas que é direito adquirido, que ao longo do tempo foi criando e que se não fizesse a mudança, a prefeitura não suportaria. Mas o senhor está se pautando muito pela folha do servidor, colocando o servidor como o único responsável. Folha. Onde é que está o caos da prefeitura? Foi isso, não foi o caos financeiro. Porque, vereador, presidente, a gente chega nesse momento, o senhor citou a reforma do CAIS, do Novo Horizonte, vai virar UPA, parece. Vai um dos mais modernos que tem no país. Dinheiro federal, correto? Exato, é parceria, né? Prefeitura e governo federal. Mas a obra está atrasada também. Quando o senhor fala no hospital municipal, vem dinheiro de Brasília, tudo. Se não tiver a gestão para dar a contrapartida e ter essa gestão, a cidade fica prejudicada. Quer um exemplo em outra área? CIMEI é verba federal. E está atrasado na cidade inteira. Só na minha região tem 4 CMEIs que estão sendo construídos. Eu fui prefeito de Goiânia durante 10 dias. 10 dias, final de 2011. Os 4 CMEIs que estão construindo lá, foi na época que eu fui prefeito, 10 dias que nós fizemos. Está sendo construído e vai ser entregue agora. Um no Solange Park, na área da Matinha. Outra no Goiânia Viva, ali no fundo do colégio Brasiliense. O cronograma está ok? Goiás, e outro no Goiás Park. Já estão em Não, está dentro do cronograma? Sim, Marcelo, pode ter atraso. Tudo em questão pública é passivo de atraso. Só que está sendo feito. É a mesma coisa das obras que estão sendo feitas nos outros municípios, em outras capitais. Às vezes, eu falo para você, eu estou como gestor, Marcelo. Olha, para tirar uma goteira da Câmara Municipal agora, se eu não tivesse pago do meu bolso R$ 2.600, não tiraria, porque a burocracia é imensa. Para você fazer uma licitação, para tirar uma goteira, leva 6 meses, aí o segundo colocado entra com recurso, você fica impossibilitado. É burocracia demais. Mas o senhor acredita que a burocracia que existe é aquela que o gestor público pega e que vai ter que conviver com ele, quando ele tem que ter responsabilidade de falar, vou entregar o CIMEI tal dia para essa comunidade, ele tem que ter a responsabilidade. Seria perfeito se pudesse ser assim, mas infelizmente não tem como ser assim. Sim. Então é isso mesmo. A população, o cidadão comum tem que acostumar com isso, tem que ter paciência e... Entendo que não seria isso. Não seria colocar a culpa na população, absolutamente. Seria mudar a forma, o mecanismo que existe hoje. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu ouvia um ex-secretário de saúde do governo do estado de Goiás, ele falando que houve momentos em que precisava adquirir medicamentos que era questão de vida ou de morte para as pessoas na saúde pública. E não tinha como fazer porque levava 6 meses, até 1 ano, 300 e tantos dias para resolver um problema, às vezes de comprar um melhoral, para comprar uma anestesia, uma coisa. Então tinha que se fazer a nível de emergência. Tudo isso são exemplos que eu posso te dar. Então a coisa pública hoje, ela tem muito vício, tem muita burocracia e tem muito entrave que impede, às vezes, você de fazer a coisa da forma correta. Outro exemplo que eu vou te dar, aqui, que está aqui conosco, o aeroporto de Goiânia. Quando foi feita a licitação para se fazer o aeroporto de Goiânia, me parece que gastaria lá, se não me engano, era 40 milhões, uma coisa assim. Aí o Ministério, o Tribunal de Contas da União suspendeu porque disse que estava superfaturado, que a coisa estava irregular,
parou a obra, ficou esse tempo todo. Agora voltou, ficou 10 vezes o valor que custaria quando foi paralisado para fazer. 10 vezes aquele valor lá e ainda não está pronto. São coisas que é impossível de se aceitar. É preciso achar maneiras de mudar. Eu quero aqui fazer um raciocínio meu aqui com relação ao que foi dito aqui sobre o problema da prefeitura. Pelo que eu ouvi até agora aqui. O problema, Marcelo, ele é simples. Para se manter lá, vale de tudo. Até prometer cargo e salário que não dá conta de cumprir. E arrebentar com as finanças da prefeitura. A verdade é essa. E aí o senador falou, o mecanismo político hoje está totalmente equivocado, está arrebentando. Viciado, certo? Então, equivocado. essa forma, vamos fazer plano de cargo e salário para agradar a galera aqui e o pessoal me dar voto para me manter no poder, que é isso, essa barganha. Certo? Essa barganha com a coisa pública, para facilitar a sua presença no seu mandato ou a sua reeleição. A verdade é essa. Nós entramos num ciclo, né, danoso, certo? Onde o cara, para se manter no poder, ele faz coisas que ele não dá conta de cumprir. E aí arrebenta-se com a prefeitura, arrebenta-se com a rua, com a educação, com a saúde da população que deveria ser sem ser mal educado com a senhora. Vou dar só mais um exemplo disso aqui que nós estamos falando. Um exemplo vivo que está aqui, para nós todos vermos. Centro de Convenções Oscar Niemeyer. Vou te dar esse exemplo aqui, professor. Quando foi lançada aquela obra, o custo para fazer aquela obra era de 25 milhões de reais. Está aqui, está ali. Quando o governador, que é o atual governador, deixou, me parece que já tinha gasto 63 milhões de reais e não tinha terminado, como de fato não terminou. Eu tenho informações que já gastou mais de 120 milhões de reais numa obra que era para custar 25 milhões de reais. Está ali e ainda não terminou completamente. Então, são situações, às vezes não é culpa do gestor. É a situação que obriga, que promove, como eu estou dizendo, que é o caso do aeroporto. Então você vai fazer uma obra de 25 milhões, ao final os entraves são tantos que quando você consegue concluir essa obra, ela vai passar de 120 milhões. Isso que o povo não aguenta mais. Aí falta dinheiro na prefeitura, falta dinheiro na saúde, falta dinheiro em tudo que é lugar. O senhor falou de uma questão, professor, que é muito séria e é isso que eu venho discutindo muito. A questão de como que a política acontece no Brasil. E há que se haver seriedade, compromisso e coragem de uma reforma política real, concreta. O senhor usou uma frase que eu usei no primeiro dia que eu ocupei a tribuna. Deixem de olhar para os seus próprios umbigos. Infelizmente, a política no Brasil, ela funciona beneficiando pequenos grupos. E isso é o grupo que eu não posso discordar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Isso é danoso em qualquer relação na vida, não é só na relação política, em qualquer relação que você promove o atendimento a alguém por um favor que você está devendo ou para cumprir com um compromisso que não é exatamente um benefício para aquela causa, só pode dar errado. E o que o vereador Clécio coloca em relação à arrecadação federal realmente é outra questão séria. As prefeituras padecem, vivem de pires na mão, assim como o parlamento também não tem autonomia no Brasil. Nós não temos autonomia. Uma das minhas propostas, em conjunto com o vereador Giovanni Antônio, foi que nós tivéssemos autonomia de indicação de alguns projetos, né? O orçamento impositivo. Mas isso também ainda não foi votado. Mas isso traria alguma autonomia. Eu poderia votar com autonomia dentro daqueles projetos que você acredita. E eu tive muita responsabilidade na lei de orçamento de chamar a população para a gente discutir as organizações sociais que têm convênio com a prefeitura, qual que era o problema? E algumas organizações, era ali arrumar um parquinho, era adequar a cozinha, era arrumar um banheiro. Tudo foi negado. Eu fiz 70 emendas, todas foram negadas. Então, essa pequenez, essa forma pequena de administrar o que é público é que me dói. Me dói mesmo. O que o vereador coloca... Vou usar um termo melhor, essa forma egoísta. Egoísta, é danosa. Quer ver? Agora, o que o vereador coloca em relação do bem público para interesses pessoais é que... Isso está matando, a população está angustiada. Está sangrando. Agora, deixa eu só concluir o raciocínio. Quando o vereador coloca que as obras, elas têm entraves, tem. O sistema público é uma coisa burra no Brasil. Nós ainda enfrentamos coisas que são básicas que você fica ali, tem que ter o carimbo, tem que ter o papel tal. Quer dizer, uma coisa que trava o sistema. E aí, o que acontece?
você já sabe disso enquanto administrador, né? Você já sabe de tudo que você vai enfrentar. Então, é importante também você fazer a sua tarefa, você deixar a gestão de uma maneira que ela possa ser mais eficaz. E o vereador usa um exemplo claríssimo, o doutor Antônio Faleiros, ex-secretário de Saúde, ele conseguiu solucionar a saúde de uma maneira melhor em Goiás e hoje nós temos hospitais funcionando, o HGG, por exemplo, um hospital de excelência. O que tem na UTI do HGG, eu tenho de primeiro mundo e eu conheço várias no mundo, várias. O que nós temos hoje em Goiás é de primeiro padrão. E o vereador também cita o Hospital Hugo II. O Hugo II vai ser uma referência no estado de Goiás. E na região, eu trabalho num hospital que a gente atende gente do Pará, do Maranhão, dos dois Mato Grosso. Goiás é referência em saúde e o Hugo II vai desafogar em muita vereadora, coisa. Que com essas obras da saúde venha mais... Não tem como impedir. Não tem, vai vir mais. Vai vir mais gente de outros estados, porque a saúde brasileira padece. Então, quando tem um hospital desse do novo Maranhão, equipado, que vai vir de gente baixar aqui, vai ser um negócio enorme. Porque nós não temos uma solução concisa para a saúde a nível nacional. Quando sai um hospital Hugo desse aqui de referência, quando sai um Novo Horizonte de referência ali, pode ter certeza. Vem, gente. Vai ter gente demais aqui visitando o nosso hospital e aí, às vezes, não vai melhorar o atendimento. Pode ser que não, eu espero que não. Olha só, quer ver? Mas precisa ser tratado como uma política nacional. Só um dado para contribuir. O ex-secretário Elias Rassi Neto cansou de dizer que Goiânia atende hoje pacientes de 1.000 municípios brasileiros. E ele falou a verdade mais pura. Aqui nós temos em cada 5 municípios brasileiros tem gente sendo atendida hoje em Goiânia. As casas de apoio, Marcelo, vem ônibus cheios para trazer para cá e a contrapartida não é dada. Outra coisa, eu quero dar 2 exemplos aqui, me permita. A doutora Cristina falou uma coisa interessante, que eu acho que é importante também que o telespectador até tome conhecimento. Ela apresentou 70 emendas no orçamento da prefeitura. Eu não vou nem perguntar para ela quanto custaria as emendas, porque não tem nem necessidade. Mas vou dizer para vocês o seguinte, hoje tudo que se arrecada é carimbado. Você pega hoje, tudo que a prefeitura arrecada, 25% você é obrigado a colocar na educação. Você não pode colocar menos de 25% na educação. 15% obrigado a colocar na saúde. Você pode pôr mais, você não pode pôr menos. Então 25 com 15 já deu 40, não deu? A folha de pagamento hoje está 50% e vamos pôr um pouco 55%, que é o limite. 55%, 40%, 95%. A Câmara Municipal, o repasse é 4,5%. O que sobra para investimento? Ao final, sobra 2% para investir. Aí a vereadora apresenta as emendas e com toda a propriedade, porque são necessidades que a cidade tem. Não tem como atender as emendas, não é porque a vereadora é do PSDB, não é isso não. É porque não tem o recurso para atender as emendas da forma que precisava. Mas, então, isso é dentro dos 25% da educação. Aí, isso, o que ela está falando é o seguinte. Não sobra 25%. Mas não é fora do percentual que é destinado para educação e para saúde. Orçamento positivo, você pega lá os 25% dos 15% da saúde e gera lá 3, 4% para o orçamento positivo. Você não vai mexer no que está sobrando, não. Você vai mexer no que tem. Para que a vereadora possa fazer vocês até ter autonomia até de distribuir melhor esses recursos dentro da cidade. Não ficar concentrado na cabeça da prefeitura. Vou dizer uma coisa que o senhor não sabe. A educação é 25%, então tira 5% e entrega para o orçamento positivo dos vereadores. Os vereadores administraram isso melhor para a cidade. Onde é que está o déficit de 300 milhões? Está aí. Você sabe que deve ter mais ou menos mais de 2 anos, vereadora doutora Cristina, que a prefeitura não aplica 15% na saúde, aplica mais de 20%, porque 15% não dá. Tem mais de 2 anos, pode pegar, isso está lá para a prefeitura, para qualquer um ver. Cada 1% desse a mais representa 15 milhões de reais por ano. Então você pega lá, que aplicou 24%, se não me engano, no último mês. 24%, aumentou 9%. 9 vezes 15 faz as contas. Então tudo isso gera esse déficit maluco que a prefeitura não dá conta de Aí fica uma pergunta para o próximo bloco, que a Luiz Henrique quer dizer, e aí gasta 24% e a saúde não está fazendo um trabalho bem feito, tem que perguntar, aonde estamos o problema? Posso responder isso depois do comercial? Eu vou responder. Eu posso jogar só um elemento para a gente pensar, para os nossos convidados pensarem. Presidente, o governo federal é comandado por uma colisão onde o seu partido está, o partido do prefeito está. Sim. Vocês não conseguiram convencer esses gestores que uma cidade como Goiânia precisa ter um tratamento diferenciado, considerando que ela recebe gente de todo o Brasil
para gastar aqui com a saúde? Posso responder depois do comercial? Depois do Com certeza, nós vamos aí fazer um intervalo e a gente tem que falar ainda a respeito do transporte coletivo daqui de Goiânia, né? Que, de certa forma, também tem responsabilidade da Prefeitura de Goiânia, né? Nós vamos, então, fazer esse breve intervalo. Nós voltamos já com Politeia, que é pura política. Voltamos com o Politeia, que é pura política. Neste domingo, nós estamos recebendo aqui a vereadora doutora Cristina Lopes, que é do PSDB, e também o vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Clécio Alves, que é do PMDB. E nós estamos falando aí a respeito de verbas, né, de dinheiro, na verdade, da falta de dinheiro que nós estamos tendo aqui em Goiânia. O Marcelo deixou uma questão, o professor Alberto também. Fica a falta de dinheiro ou não a utilização correta do dinheiro. Também. É isso, né? O dinheiro existe, né? O dinheiro tem. A gente Posso paga muito responder? imposto. É, Sim. E ficou para o presidente falar. Sim, então, no meu ponto de vista, é simples demais. Você percebe, em Goiânia hoje, em diversos pontos de Goiânia, existem as casas de apoio de prefeituras do municípios do estado de Goiás. Vêm pessoas de todos os municípios do estado de Goiás, vêm pessoas de outros estados e até de outros países. Eu posso garantir a vocês, nós temos hoje em torno de 450 mil atendimentos mês nas unidades de saúde do município. Desses 450 mil, 250 mil são de outros municípios, de outros estados e às vezes até de outros países. Então, é aí que está o X da questão. Não tem como, porque as prefeituras elas não contrapõem, elas não pagam aquilo que deveriam pagar quando vem o doente do interior. E nós não podemos pegar os nossos irmãos do interior e dizer, olha, vocês são de lá, a prefeitura não pagou, mandar embora. Não pode, isso não existe, prefeito nenhum vai fazer isso, até porque o nosso prefeito também é médico. Então, atende. E isso vai gerando custos, vai gerando despesas e, ao final, você com os 15% você não consegue completar. Aí você tem que pôr 24%. Cada 1% a mais é mais 15 milhões. Mas o Marcelo acabou de falar É a um dos sugestão. princípios Vá o do governo SUS, federal, né? O leve a tratamento situação. igual, você não pode impedir o Não, mas vá o governo federal e leve isso para o governo federal. Isso é um problema do governo federal. A questão isso não é um problema da prefeitura mais, já passando do limite. Isso é um problema da prefeitura de Goiânia, do Ministério da Saúde do governo federal. E não é só tem que olhar para Goiânia e falar, Goiânia precisa de subsídios. Marcelo, o que o governo vem tentando fazer é essa distribuição no interior, tentando equipar os hospitais no interior, preparar os hospitais para que acolham as populações do entorno. E além do inchaço do sistema municipal de saúde, nós temos a problemática das estradas. São pessoas que se deslocam na estrada, correndo risco, tem um custo para aquela família, não digo custo material, mas um custo emocional e de sofrimento que é muito grande. Então, nós temos que voltar a ter essa interiorização da medicina. Inclusive, eu me atrevo saúde, eu me atrevo a fazer uma afirmação aqui. O maior, o melhor, o mais eficiente plano de saúde do Brasil hoje chama-se SUS. É o maior, o melhor, o mais eficiente. Sem dúvida. Sem dúvida. Porém, a corrupção, o desvio de verba, a má aplicação, às vezes, impede, doutora Cristina, de que chegue da qualidade que precisava chegar. Infelizmente, nós sabemos que é isso. Essa é uma verdade. Essa é. Nós sabemos. Precisa mudar isso, professor. Precisa encontrar o caminho de mudar isso. Quando nós conseguirmos fazer com que o povo do Brasil acompanhe a política igual acompanha o futebol, nós vamos tirar os picaretas da política e nós vamos melhorar a política. Já que a vereadora falou de transporte, e aí o transporte em Goiânia? A gente tem que falar de transporte aqui. Como é que está isso aqui? O que você achou do final de semana aí? Quem é o culpado pela crise? De quem é a responsabilidade? Do governo a estadual, greve, é o municipal? povo, manifestação. Bem, como é que está essa história? Amanhã tem ônibus para o pessoal vir trabalhar. Bem, deixa a Cristina começar agora. Doutora Cristina, as mulheres. Obrigada. Na verdade, essa discussão do transporte já está há quase um ano aí sendo motivadora das manifestações. Eu acho que tem aí um desvio também, uma má utilização dessas manifestações. Nós temos gente infiltrada mesmo, que o poder público, a segurança pública precisa agir, né? Às vezes o povo ainda, com todo esse sofrimento que tem, de um transporte de má qualidade, de um transporte superlotado, ainda vivenciar essas cenas de violência que a gente vem assistindo. Destruir 30 ônibus só vai piorar a situação, só vai piorar. Então esse é o momento, e eu venho falando isso muito com os grupos que a gente trabalha. Você quer ser refém ou protagonista? Nesse momento a população brasileira está refém, né? E está sendo conduzida
para um tipo de manifestação que não vai melhorar, só vai piorar a situação. Nós temos hoje uma indicação da Câmara Municipal de Vereadores, nós fomos, em grande parte dos vereadores, fomos ao Palácio das Esmeraldas, o governador nos recebeu e deu um assento para a Câmara Municipal de Goiânia, nós somos representados pelo vereador Carlos Soares. Eu vejo o nosso secretário das cidades, João Balestra, num esforço aí heróico, ele é a única pessoa que tem ido a todos os programas, que tem buscado realmente uma solução. Dando a cara a tapa, né? Tá dando a cara a tapa, não, inclusive. Cara a tapa não, esse ano ele pegou o ônibus, essa semana ele pegou o ônibus no horário de rush. Esses dias agora foi o único sofreu, com quem nós conseguimos falar aqui. E ele sofreu. Nota. Essa semana ele entrou no horário de rush, sofreu o que o cidadão comum sofre todo dia. E ele no Oloares, o Oloares falou isso ao vivo, né? Esse é o único da administração pública que está vindo mostrar, tentar dar explicação e dando explicação daquilo que ele alcança e tentando buscar solução. Ele realmente está buscando uma solução. O vereador Clécio para depois. Independente de cidade, administração municipal, estadual. Gente, nós temos que deixar essa coisa tão pequena. São 18 municípios do entorno que precisam de solução. O que vocês estão fazendo, nesse vereadora? momento, O que vocês estão fazendo? Que tentar buscar esse apoio. Além de ganhar esse assento, o que mais, né? Vocês realizam? Como vocês agem nessa questão? Bom, o vereador Djalma Araújo propôs uma comissão especial de inquérito para analisar essa questão do transporte público. Eu, Luzeni, da minha experiência pessoal com comissão especial de inquérito, eu não assinei, não vou assinar. Eu não acho que seja essa a solução. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E a solução está aí na mão de quem administra o transporte público, que tem uma parte do governo estadual, municipal, os empresários, né? E, no caso agora, o parlamento. O que o senhor acha, vereador? Bem, primeiro eu quero, se você me permite, mandar um abraço aqui para o vereador Paulo Magalhães, que está nos assistindo lá, inclusive já participou aqui pelo telefone. Eu estou com saudade dele. É um vereador, guerreiro, polêmico. Ele é bom, polêmico. Bom de briga. Ele é bom de briga. Bom de briga. Um abraço, vereador Paulo Magalhães, obrigado pela sua audiência. Bem, a vereadora doutora Cristina disse com clareza, esse problema do transporte é um problema crônico no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro. Vamos falar de Goiânia. É a linha do eixo Anhanguera, que é administrada pelo governo do estado. São as linhas que compõem a região metropolitana. O que não pode acontecer, e eu me arrisco a dizer, tudo bem, o transporte está longe de ser aquilo que precisa ser. Longe daquilo que deveria ser, não é que precisa, que deveria ser. Agora, não é queimando o ônibus, não é depredando o ônibus, que é o patrimônio seu, usuário. Você usa, você precisa. Foram 30 ônibus nesse final de semana depredados. São 30 ônibus a menos que vão estar servindo o usuário com toda a dificuldade que existe. Existe a questão política no meio disso também, que muitas pessoas usam de manifestações como essa para poder fazer cunho político, até partidário, viu, vereadora doutora Cristina? Isso é inadmissível. Nós não podemos misturar política com situação tão grave, tão séria assim. Então é preciso sim que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos, a imprensa, todos nós nos demos as mãos e vamos sim buscar a maneira de conseguir fazer aquilo que é preciso, que é oferecer um transporte público de qualidade, até porque é um serviço que você paga primeiro à vista. Se você não pagar, você não usa. Depois que você pagou à vista, que você vai usar. Então não tem o que se discutir. É preciso ter qualidade, é preciso oferecer de altíssima qualidade. Não tem como você ficar aqui querendo justificar uma qualidade ruim, que não é em Goiânia, é no Brasil inteiro. Onde tem metrô tá ruim, onde não tem tá ruim, onde tem o transporte público hoje é sério demais. É preciso que todas as forças se deem as mãos e nós encontremos o caminho, doa a quem doer. Porque eu repito, ninguém está pedindo favor para usar o transporte. Primeiro a pessoa vai lá e paga a passagem. Se não pagar, não usa. Depois que ele pagou, que ele vai receber o serviço. Então não tem desculpa, não. Eu vou voltar aqui, vereador, a comentar algo que eu comentei aqui, tá? O eixão, eu andei no eixão, andei já umas 3 vezes no eixão. Tá bom, viu?
Não tá ruim assim. E queimaram o ônibus do Eixão, você vê como é que é. Bom, mas queimaram tá bom. o ônibus novinho. O do Eixão funciona beleza. Mas é outro problema que eu vou falar depois. O problema está no sistema. É verdade, concordo com o senhor. Os terminais estão extremamente... já foram, estão, eu vou usar um termo aqui, não é sucateados, não, eles já estão... eles já estão esgotados. Estão esgotados. Esse sistema está saturado, isso, a palavra, esse sistema está saturado. Esse sistema não vai criar condições de melhoria de atendimento da população. Tem que se pensar de forma criativa. E aqui eu vou novamente ousar, quando nós recebemos o secretário aqui, o Palestra, eu ousei, assim, fiz uma elucubração aqui, lancei uma ideia. E eu queria que essas ideias aparecessem, essas coisas meio doidas, assim, aparecessem mais, para a gente avaliar, para tirar soluções criativas, tá? Eu falei para ele, olha, região de congestionamento, põe van, gente. Volta o sistema das vans. Eu agora não entendi. Houve um problema. Lançou um projeto. Voltar o alternativo? Voltar o alternativo. Olha, o alternativo. Seria a solução. Obrigado pelo mas eu tô lançando Salvador tem, Rio tem, Porto Alegre tem, São Paulo tem. Eu tô lançando a discussão que é o seguinte. Essa resistência. Criou-se uma birra com esse trem porque houve erros, houve incompetência, houve ausência do poder público para fiscalizar esse negócio, mas não podemos pegar isso e fechar isso. Mas temos que pensar nessas vans em regiões de congestionamento, porque o problema do transporte coletivo também é um problema de trânsito, de mobilidade nas cidades. Você sabe uma e aí solução? não dá para andar com ônibus, mas no centro de Goiânia, não dá para andar com ônibus na Avenida 24 de Outubro, no horário de Rancho, em Campinas. Vou te dar uma solução, então, posso? deixa eu falar, só terminar aqui. Eu vou voltar aqui meu raciocínio. Sim. Então, região de congestionamento faz pequenos terminais de relacionamento com essas vans. Tá. Certo? Para a van receber, levar até o centro, o descongestionamento, para desafogar, e levar essas vans para levar para esse centro, para os ônibus fazer esporte. Eu estou colocando aqui, vereador, eu não sei. O meu desejo, eu quero dar uma contribuição, não sei se essa contribuição é a melhor, mas é o que eu estou dizendo. É uma ideia. É uma ideia que precisa se rever. Nós temos que parar com essa birra com as vans. Vamos repensar as vans de forma eficiente, controlada, certo? Coerente. Eu tenho uma solução mais eficiente. Vamos trabalhar com alguma coisa, justo, vamos trabalhar com ideias. Agora, vamos pensar o seguinte, é algo para 2, 3, 4, 5 anos. Vamos tomar uma decisão agora que vai ter um preço político, vai custar, mas vamos começar a fazer alguma coisa nessa direção para resolver esse problema. Você quer a solução mais eficiente que essa, Marcelo, antes de você falar? É simples demais. Que seja, não tenha dúvida, se o transporte alternativo for uma solução, o que não pode é um transporte ruim. Mas eu acho que se nós fizéssemos uma licitação, uma nova licitação, hoje nós temos quantas linhas de ônibus na Grande Goiânia e região metropolitana? Vamos colocar 20, 15, 20, 30 empresas para operar o sistema, em vez de 4. Então nós vamos abrir uma linha, vamos colocar 2 empresas administrando, concorrência, uma com a outra. Quer dizer, hoje nós temos 4 empresas que operam o sistema. Vamos pôr 20, 30 empresas, como acontece em grandes centros. Aí você vai ver se vai ter ou se não vai ter qualidade no serviço também. Eu tinha 2 coisas para falar, agora tem 3. Pois não, Marcelo. A gente já está indo para o final. Pois é. Salvador... Eu quero saber se tem 11 amanhã, povo trabalhar. É verdade. Boa Salvador são 40 empresas operando. Aí, aqui são 4. Certo? E lá o prefeito lá que são é... 40. 40. Curitiba, você tem informação? Não tem não. A CM Neto implantou, era promessa de campanha, e ele implantou. Chega domingo, é meia passagem para todo mundo para estimular o uso do ônibus por parte da população. Aí tá certo. São soluções criativas que precisam ser aplicadas. Então. Agora, eu não sei se a nova licitação é solução, vereador, porque aí entra o problema da fiscalização. As empresas, essas 4, para mim é um absurdo ter só 4 empresas operando transporte numa cidade como Goiânia, elas descumprem sistematicamente a planilha, historicamente, e não acontece absolutamente nada para elas. Fazer uma nova licitação é cair naquilo que o Alberto vem chamando a atenção. Mas com novas empresas também. Pois é, mas isso já devia ter sido feito lá atrás. Isso. Concordo. Agora, eu tenho uma preocupação, a doutora Cristina colocou aqui, a questão da inteligência que precisa ter na área de segurança. Tem quase 2 anos que existem essas manifestações, algumas com cunho político, e parece que ninguém sabe de onde surge. Poxa, mas a polícia sabe se quiser. Pois é, mas é isso que eu estou falando, Clécio. Precisa ver, porque tem 2 aspectos. Primeiro, é um absurdo o sistema sofrer com uma divisão sindical na área dos trabalhadores, do jeito que está. É um absurdo mesmo. Precisa definir qual sindicato vai representar. O usuário que paga o pato. E a outra coisa,
esses movimentos estudantis ficaram sem bandeira, porque a luta era o passe livre. Com o passe livre não existe bandeira hoje. Então a bandeira vai ser o quê? Tocar fome, 80, tocar fogo, né? Então, mas o passe livre foi um pretexto. Desculpa, é um pretexto. O problema é que o sistema é ruim. O transporte de qualidade está ruim. Em todos os lugares. Certo? As pessoas estão sendo maltratadas. As pessoas estão sentindo-se hoje humilhadas nesse transporte. Então, o que eu estou querendo voltar a falar, nós temos que rever o sistema. Alberto, esse sistema precisa ser revisto. O que eu estou chamando atenção, não dá para poder colocar mais ônibus. Os estudantes estavam reclamando passe livre. O passe livre já está aí. Não existe essa bandeira mais. Então ela tem que ser guardada. Mas a bandeira principal não é essa, é a qualidade desse transporte. A população já assumiu aquele desejo do estudantil e falou o seguinte: muito mais do que o passe, agora nós queremos melhoria de qualidade de serviço. É o que eu estou falando. Eu estou falando para todos os candidatos. Você que é candidato aí, fala que vai melhorar o serviço, você vai ganhar voto. Ok. Por falar em candidato... Deixa eu só deixar uma pergunta, que as pessoas não pensam nisso também, né? O usuário do transporte público não tem nenhum banheiro de qualidade para ele usar. Quem usa transporte... Você vai 2 horas dentro de ônibus. Principalmente a mulher. São situações de desrespeito. E o que tinha foi quebrado no Terminal Bandeiras. O que tinha foi quebrado. Exato. Gente, nós vamos ter que botar um tempo. Vamos perguntar, fazer a última pergunta para eles? Pode. Quem vai ganhar a eleição? Para o governo do Estado? Claro, a eleição agora, outubro. Qualquer uma. Eu responderei para você dia 5 de outubro, mais ou menos 9 horas da noite. Todo mundo já vai saber. Aí todo mundo vai ter a resposta da ponta do líder ali. A bola de cristal não está funcionando. O governador Marconi Perillo ainda não se não, Cristiano, coloca como candidato, mas eu espero que ele ganhe as eleições. Vamos trabalhar para isso. Segundo você, doutora, a senhora está dizendo o seguinte: só espera que ele seja candidato. Eu espero. Espero que ele ganhe as eleições. Né? Vamos encerrar aqui então, né? Já O Clécio. Ele falou que vai receber... Não, peraí. O PMDB está sem candidato. Nosso PMDB tem o candidato e, na minha opinião, o melhor candidato. E nós vamos. O PMDB vai ganhar as eleições. Eu estou dizendo para você, dia 5... Qual que é o candidato? Júnior do Friboi é o nosso candidato hoje, com Iris Rezende na chapa e os partidos de oposições todos unidos, inclusive eu pedindo voto de casa em casa e porta em porta. O povo de Goiás vai devolver o governo do Estado de Goiás ao PMDB. Não, isso não importa. E o importante é estar juntos, o Júnior e o Iris, e os partidos de oposição unidos. PT vai junto? Temos que ter o PT, temos que ter todos. Consegue espaço pro Ronaldo? Com diálogo você consegue tudo. Em política tudo é possível, tudo. Nada em política é impossível, nada. Quero entender, Júnior é candidato, né? O Ronaldo vai para Senado. Não, é o senhor que está dizendo. Eu quero que tenha o Júnior e o Iris na mesma chapa. E os partidos todos juntos. Todos que quiserem ganhar o governo e nós vamos ganhar o governo. Então. Acho muito difícil. É uma outra discussão. Semana que vem, vamos marcar para semana que vem a gente discutir. Então, muito obrigada, vereador Clécio Alves, por ter comparecido. E fala pra gente aí quais são os projetos, né, para as eleições agora deste ano. Bem, eu quero agradecer a você, ao professor Alberto, à vereadora doutora Cristina. Na Câmara temos embate, debate, mas sempre tem o respeito. A vereadora, ela tem coisas que às vezes eu não concordo, mas ela é uma grande parlamentar e ela sabe disso, tem o meu respeito, vereadora. Vossa Excelência, a senhora, Vossa Excelência, a senhora, naturalmente, representa bem o eleitorado que votou na senhora e vai continuar fazendo isso. E também foi minha eleitora, para que hoje eu seja o presidente da Câmara e a responsabilidade é muito grande sobre os meus ombros, eu quero honrar com todas as minhas convicções. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Peço desculpas se me excedi. Às vezes você se excede, mas a intenção era esclarecer o melhor possível. Muito obrigado pela oportunidade. E o projeto, qual que é? Projeto? Projeto para a eleição do senhor? O meu? Não tem projeto? Não, por enquanto nós estamos ouvindo. Estou rouco de tanto ouvir. Esses dias eu disse isso. Mas como está rouco de ouvir? Porque eu tenho 2 ouvidos, eu gosto muito de ouvir, mais do que de falar. Vereadora, muito obrigada por ter comparecido. Sempre nos ajuda tanto aqui, né, nessas discussões políticas. Espero que a senhora venha mais vezes. Luzeni, quero te agradecer esse comando maravilhoso que você tem aqui à frente do Politeia. Quero agradecer ao professor Alberto, né, o convite de estar aqui, o Marcelo, Heleno, essa discussão. E é o que o vereador Clécio coloca, o embate é necessário a gente discutir os méritos, tentar chegar no melhor para Goiânia. O vereador Clécio tem 2 mandatos, teve o meu voto para ser presidente dessa Câmara, dessa atual gestão.
e está fazendo um diferencial para Goiânia. Eu também gosto de sempre frisar o que é bom. Nós não tivemos falta de quórum nas sessões ordinárias e é isso que o povo quer ver. Quer ver os vereadores trabalhando. O vereador Paulo Magalhães também foi responsável por essa tomada de decisão e de ação, porque o povo também está cansado de ver coisa ser aprovada, mas não entrar, não funcionar. Então lá funciona as sessões terças, quartas e quintas, das 9 ao meio-dia. É importante que a população participe. Essa é uma das minhas intenções quando eu decidi ser candidata, contagiar pessoas boas para entrarem na política. Não adianta a gente ficar reclamando no seu quadrado. Você tem que definir, você quer ser refém ou protagonista. A cidade é sua, a cidade é nossa e ela que permanece. Nós todos vamos passar. E aí o nosso mandato que vai decidir como nós seremos lembrados, né? Qual será a referência minha como parlamentar, do vereador Clécio e de mais 33, né, que estão lá trabalhando nessa gestão e tem muita gente trabalhando duro ali. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que a senhora venha mais vezes. Marcelo, muito obrigada também. Semana que vem aqui de novo, né? Gente no Batente. Todos, como diria o poeta, todos passarão. Eu passarinho. Vereadora, Mário Quintana. O que tem aqui dentro? Aqui dentro? Ixi, tanto papel. Marcelo, sou professora, né? Me empresta depois. Um abraço, gente. Professor Alberto, muito obrigada pela participação também. Semana que vem a gente de volta aqui, né? E, claro, sempre uma receitinha. Tá, de nada, Luzeni. Obrigada. Marcelo, é um prazer estar na bancada com vocês dois de novo. E é interessante a divergência democrática, né? Você encontra com o Clécio vivaz, né? Debatador, firme, posicionamento dele, né? E você encontra uma doutora, né? Doutora Cristina, que é uma coerente, prudente, né? Nas palavras, bem concisa, né? Essa diversidade, né? Isso é bom que ganha, né? Ganha o meio de convivência, né? A gente cresce, né, em ouvir vocês, tá bom? Muito bom ter vocês aqui de novo conosco no Polité, tá? Ô, compadre, ô, comadre, brigadão, viu, por esse espaço aí, por esse dedinho de próxima política, tá? E a minha receita hoje é uma broa, aquela broa bem feitinha, caseira, bem gostoso, com um café quentinho, amanhã na primeira hora do dia, tá bom? Um beijão, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos, um ótimo finalzinho aí, né, de semana, de domingo, e a gente volta semana que vem, se Deus quiser, e claro, sempre com um debate aí a respeito da política goiana brasileira e às vezes até com uma pitadinha de mundial, né? Fica aqui na Fonte que a gente tem uma programação voltada para você e para sua família. Até lá!